Bem-vindo à nossa aula sobre técnicas de execução de alimentos. O nosso objetivo aqui hoje é ensinar você, advogada, advogado, como tornar a execução de alimentos mais eficiente com técnicas práticas e seguras. E se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Marcela Simoncello, eu sou advogada especialista em direito das famílias e eu quero te ajudar hoje a entender o que faz uma execução de alimentos funcionar de verdade, o que trava uma execução e quais são as técnicas, além da prisão civil, que você pode usar aí no seu dia a dia para trazer um bom resultado para sua cliente e aumentar aí o número de casos que você vai ter no seu escritório. Vamos começar entendendo agora o jeito certo e o jeito errado de lidar com uma execução de alimentos ou com o cumprimento de sentença de alimentos. E eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Estou com esse mapa mental para a gente tratar sobre esse assunto. A primeira coisa que eu quero te explicar é que quando a gente fala execução de alimentos, acaba que nós estamos generalizando, porque a execução de alimentos tem os artigos próprios no CPC e ela diz respeito a um título executivo extrajudicial, por exemplo, uma escritura pública de divórcio na qual foram fixados os alimentos. Agora, se a gente tem uma sentença, uma decisão liminar, um acórdão, que é uma decisão de segundo grau, o nome correto é cumprimento de decisão ou cumprimento de sentença de alimentos. E tem também um regramento próprio. Mas muitas coisas da execução e do cumprimento de sentença são iguais. Por isso que, às vezes, no dia a dia, a gente acaba generalizando. Feito esse pequeno parênteses, eu quero te dizer agora o jeito errado de fazer uma execução ou um cumprimento de sentença de alimentos. A primeira coisa é você copiar modelos prontos sem adequar ao caso concreto. Você vai lá no site do Jus Brasil, pega um modelo pedindo a prisão civil do genitor, dá entrada naquilo, mas sem colocar as nuances do seu caso concreto, sem analisar se realmente vale a pena pedir a prisão dele ou se é melhor já ir para o rito da penhora, pedir o desconto em folha de pagamento. Então, quando você copia uma petição sem nem mesmo reler, revisar, verificar os artigos de lei, verificar a doutrina, jurisprudência, você acaba fragilizando o seu caso. E o mais importante, por que isso falha quando você copia, dá Ctrl+C, Ctrl+V numa petição pronta? Porque isso ignora o padrão de vida do alimentante, o histórico e os detalhes do processo, o que vai acabar gerando indeferimentos, retrabalho para você e uma insatisfação da sua cliente. Imagine só que você vai pedir ali pelo rito da prisão, você pegou uma petição pronta no Jus Brasil, copiou, colou, não verificou, não adequou para o seu caso concreto, mas aquele genitor, ele não se importa em ser preso. Ou então ele se acha muito safo, muito esperto, e ele já até mesmo se escondeu, já está escondido para não ocorrer a prisão dele. Será que esse caso, a prisão civil vai ser realmente efetiva? Talvez não, por isso que vale a pena a gente dar uma olhadinha para cada detalhe que a cliente traz para você ali no seu escritório. E qual que é o jeito certo de trabalhar com execução ou cumprimento de sentença de alimentos? Primeiro é construir uma sequência lógica, é ter um roteiro dentro do seu escritório, mesmo que o seu escritório seja somente você. Primeiro, você vai identificar o tipo de obrigação, se é um título extrajudicial, se é um título judicial, se for judicial, se é uma decisão provisória ou se já são os alimentos definitivos fixados em sentença transitada em julgado. Depois, você vai escolher o rito correto e adequado para aquele seu caso concreto. E aí você vai, então, partir para a parte que eu considero crucial, tanto para a ação de alimentos quanto para a execução de alimentos, que é o levantamento patrimonial estratégico do genitor, antes mesmo de entrar com a ação. Você, enquanto advogada, vai fazer algumas pesquisas prévias para verificar se o genitor tem algum bem a penhorar, se ele é sócio de alguma empresa, se ele tem um emprego formal de carteira assinada. Então, fazendo esse levantamento, você pode fazer pesquisas em sites como Credilocaliza, o próprio Jus Brasil,
PJE para ver se existem processos judiciais em nome dele, esse genitor representando uma empresa, ou um processo envolvendo um imóvel, um veículo. Você pode olhar o LinkedIn, que é a rede social do trabalho, né? Então as pessoas colocam ali no LinkedIn a empresa em que trabalham, o cargo em que ocupam, e você vai pesquisar também nas redes sociais. Com isso, você vai ter um maior vislumbre exatamente para fazer a escolha correta do rito procedimental, se vai pela prisão ou se vai pela penhora. Depois, o quarto passo é você fazer uma petição enxuta e objetiva, com os pedidos corretos e de acordo com o seu caso concreto. Não adianta querer fazer uma petição de cumprimento de sentença de alimentos de 10 páginas. Você tem que ser objetivo, mostrar para o juiz qual que é o valor da dívida atualizado. Primeiro, obviamente, mostra que a obrigação foi fixada em decisão ou sentença, o valor da obrigação, a data de vencimento, a data que foi fixada. E aí, então, você apresenta a tabela atualizada da dívida. Existem ferramentas gratuitas, várias defensorias públicas de vários estados têm no site deles como calcular a atualização da pensão alimentícia. Já vi Tribunal de Justiça fornecendo também uma calculadora para pensão alimentícia, para você já incluir correção monetária, juros, multa. E você vai, então, colocar tudo isso na petição e fazer os pedidos corretos, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E por que seguir essa sequência lógica vai funcionar aí no seu dia a dia? Porque cada etapa vai preparar para a próxima. E para a anterior também, eu não te disse que o levantamento patrimonial vai te ajudar a escolher o rito que você vai seguir? Então, as etapas, elas se entrelaçam e se ajudam para que você tenha um processo mais coeso e com maiores chances de êxito, com maior chance de conseguir cobrar aquela pensão alimentícia. Agora eu quero te apresentar o método que eu uso aqui no meu escritório, que eu desenvolvi ao longo dos anos trabalhando com direito de família, e eu uso esse método em todas as minhas ações de família. Se chama método ALVO. A de abordagem profissional. O objetivo dessa abordagem profissional é prospectar, trazer o cliente e encantar ele desde o primeiro contato, seja pessoalmente, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. A gente vai ali aplicar um script de atendimento com alguns gatilhos de escassez, mostrando empatia e transmitindo confiança, que é o principal. E com isso, eu consigo levar o cliente daquele atendimento inicial ali no WhatsApp para uma consultoria jurídica. Consigo fechar uma consultoria jurídica mesmo em ações de alimento. Eu faço consultoria, eu cobro pela consultoria, às vezes eu dou desconto lá no contrato de honorários, mas eu consigo fazer essa jornada com o cliente até a consultoria e depois o fechamento do contrato. O segundo passo é o levantamento de informações, que eu já havia comentado com vocês. O objetivo é construir a base técnica da ação com muita assertividade, já trazer muita informação para o juiz logo na petição inicial, para facilitar a vida do juiz o máximo, facilitar o entendimento dele. Então, eu vou solicitar para a cliente documentos, vou pedir que ela preencha uma ficha de atendimento, vou realizar uma pré-análise jurídica do caso dela, vou investigar o padrão de vida do genitor, do alimentante, com aqueles sites que eu já te dei de exemplo. Tudo isso eu faço, muito disso eu faço antes mesmo da consultoria, levo para a nossa reunião, converso com a cliente, junto todo aquele arcabouço de provas, informações e coloco isso na petição inicial. E aí a gente entra então no terceiro passo, que é exatamente a validação técnica da peça. Aqui nós vamos redigir uma petição sólida e protocolar ela com confiança, sabendo que eu coloquei naquela petição tudo o que deveria estar nela. Eu coloquei o máximo de provas possíveis. Eu juntei ali prints no corpo da petição inicial e expliquei o que aquele print significa. Então, quando eu começo com a minha abordagem profissional, levo a cliente para o meu escritório, para o meu atendimento, faço a colheita ali de documentos e informações importantes, uso tudo isso, tudo que for relevante e necessário na minha petição inicial, eu vou ter muito mais confiança para colocar isso, transformar isso em um processo. E aí eu vou conseguir elaborar a petição inicial ou a contestação, vou aplicar um checklist de revisão técnica para verificar
se eu não esqueci de nenhum requisito da petição inicial que possa gerar um indeferimento, por exemplo, uma inépcia da inicial, e aí eu vou protocolar a peça e comunicar o cliente sobre os próximos passos. Dada a entrada no processo ou apresentada a contestação, a gente vai para a fase de operacionalização processual, que é para me trazer mais segurança ao longo do processo, principalmente num ponto que pega para muito advogado, que é a audiência. Quem não tem experiência com a audiência geralmente fica com muito medo desse momento processual, mas quando você construiu uma boa petição inicial, você tem um domínio sobre o processo ali, a audiência ela vira mais um passo que vai ser mais tranquilo de passar por ele quando você tem todas as informações e está muito bem preparada. Então, o que eu faço para a audiência? Eu realizo uma reunião de preparação com a cliente, explico para ela se é uma audiência de conciliação, se é uma audiência de instrução e julgamento, explico como que vai funcionar, o que ela pode ou não dizer, o que vale a pena entrar ali naquela audiência, qual que é o resultado que pode vir a ocorrer na audiência. Eu deixo a cliente preparada e com isso eu trabalho a minha postura, mentalidade e oratória para conduzir essa audiência, seja de conciliação, de instrução e julgamento, com muito mais tranquilidade e segurança. E após a audiência, eu continuo com a comunicação do andamento e sempre vou falando para o cliente quais são os próximos passos daquele processo. Então, esse é o método alvo, o método que eu uso aqui no meu escritório e que você pode começar a aplicar no seu escritório também, que é basicamente se organizar para trazer mais segurança para você e para sua cliente. Agora, a gente vai começar a entrar nas técnicas propriamente ditas. Vamos começar com as técnicas para execução ou cumprimento de sentença. A primeira, eu acho que você talvez não conheça, não saiba que seja possível. Muita gente só vai ali na técnica da prisão civil, ou então na penhora basiquinha, pede ali um cisbajude, uma coisa bem básica, mas tem muita coisa que a gente pode fazer para forçar o genitor a cumprir com a obrigação alimentar dele. A primeira técnica é a do desconto nos rendimentos do devedor. É isso mesmo, desconto da pensão alimentícia diretamente na folha de pagamento dele. Isso daí a gente tem o respaldo de 2 artigos do CPC, 529 e 912, que diz basicamente: quando executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Só que existe uma pegadinha, uma regra, tá? Quando a gente dá entrada no processo de pensão alimentícia para requerer os alimentos, se o genitor ele é funcionário público, militar ou trabalha de carteira assinada, a gente pede o desconto diretamente em folha. Mas, por exemplo, estou eu com um caso agora aqui no escritório que o genitor ele é funcionário público, servidor público e empresário. A pensão alimentícia não foi fixada em rendimentos, em porcentagem dos rendimentos dele. Foi fixada em salários mínimos, em 5 salários mínimos. Por quê? Porque além de um salário como servidor público que ultrapassa R$ 11.000, ele tem 3 empresas registradas no nome dele. Isso faz com que a renda mensal dele seja mais alta. E se a gente pedisse para ser fixada a pensão alimentícia em porcentagem do rendimento dele, para a criança, para a mãe da criança, ia ser muito difícil mês a mês verificar quanto esse genitor ganha, já que ele tem uma renda fixa enquanto servidor público e uma renda ali variável por conta das 3 empresas dele. Eu considero mais estratégico pedir a fixação em salários mínimos. E aí, nesse caso, o juiz ele não pediu para fazer o desconto em folha desse valor. Ele achou que não seria adequado, até porque o valor ultrapassa ali metade do salário do genitor. Mas eu vou ter que solicitar agora, porque o genitor não está pagando mais a pensão alimentícia. Já atrasou agora esse mês de fevereiro que eu estou gravando este vídeo. Ele atrasou o pagamento da pensão alimentícia. Eu vou pedir ao juiz, então, para que faça o desconto em folha, que era o que tinha que ter sido feito mês passado, quando a pensão foi fixada. Tudo bem, a gente vai trabalhar em cima disso agora. Mas como ele atrasou esse mês,
Eu tenho algumas opções. Eu posso pedir a execução pelo rito da prisão, só que esse caso específico, ele é um cara muito desonesto, ele está acostumado com coisas desonestas. Ele já está escondido, nós já ficamos sabendo, e é um caso que envolve violência doméstica. Nós já ficamos sabendo, por informações de terceiros, que ele está escondido porque ele não vai pagar a pensão alimentícia. E aí ele pediu um afastamento remunerado do serviço dele, ele continua recebendo. Vou pedir a prisão dele? Acho que não compensa nesse caso, principalmente porque é um mês de atraso e a gente já sabe que ele está escondido. Eu vou pedir para ser feito o que ainda não foi feito: o desconto em folha da pensão alimentícia em atraso, além do desconto em folha da pensão mensalmente. Mas aí tem porém, um problema nessa situação toda, que é o que eu vou explicar a partir de agora. Quando a gente fala de renda, de rendimento, pode ser o salário, pode ser um valor de aluguel que o genitor recebe, pode ser um prolabore e até mesmo benefício previdenciário. Mas o grande X da questão de fazer o desconto em folha de pagamento é que esse desconto ele vai ser limitado a 50% dos ganhos líquidos do executado. E aqui tem um artigo que explica isso. Então, no meu caso concreto, a gente vai conseguir o desconto em folha de pagamento, mas de um valor pequeno. O restante do valor, eu vou traçar a estratégia agora para ver se a gente vai pelo rito da prisão, pelo rito da penhora. Mas eu vou pedir, sim. Como que a gente faz? Solicita ao juiz, né, para que a fonte pagadora seja oficiada para realizar o desconto em folha e fazer o pagamento diretamente ao credor dos alimentos, que geralmente quem recebe é a genitora, é na conta bancária da genitora. E aqui a gente pode ter o desconto cumulativo da pensão devida no mês mais da pensão em atraso. E aí que está o grande problema desse meu caso concreto que eu estou trazendo de exemplo para vocês. Como o salário dele, vamos arredondar para 12 mil. 12 mil e a pensão é 7 mil, então 12 dividido por 2, 6 mil reais. Seria aí a metade do salário dele, só que isso não é líquido ainda, isso é o bruto. Então a minha cliente conseguiria ter um desconto de em torno de 5 mil reais aí para a pensão alimentícia. Como que a gente faz para cobrar a pensão alimentícia do mês mais a pensão alimentícia em atraso com desconto em folha? Fica muito apertado. Tem que pensar exatamente na estratégia. Eu considero que vale a pena pedir o desconto em folha da pensão mensal. Em um caso excepcional, que é um mês só de atraso, como o meu, a gente pode analisar aí, pedir o desconto em folha desse mês de atraso. Mas, se for um genitor que tem um salário muito bom e a pensão alimentícia talvez não é tão alta, a gente pode sim pedir o desconto em folha, tanto do valor mensal quanto de parte do valor em atraso. E o restante você pode cobrar por outro rito, ou então pode pedir o parcelamento desse valor em atraso. Às vezes, a pensão alimentícia é 20% dos rendimentos dele. E aí a gente pode, os outros 30%, vai usando mês a mês para poder fazer o abatimento da dívida. Veja se ficou claro, se não tiver ficado claro, você assiste esse trecho de novo, porque essa é uma técnica que pode te ajudar aí no seu dia a dia. Agora vamos falar sobre a técnica da constrição patrimonial ou expropriação de bens do devedor, mais popularmente conhecida como penhora de bens. Aqui estão os artigos do CPC que vão te ajudar a entender um pouquinho sobre a penhora. E o mais interessante dela é que ela pode incluir tanto as parcelas anteriores quanto a parcela atual e as parcelas que se vencerem ao longo do processo. Eu não incluí nessa nossa aula a técnica da prisão civil porque ela é a mais utilizada aí no dia a dia. Mas eu vou te explicar brevemente para você entender a diferença da prisão para penhora. Quando você vai requerer a prisão civil, o cumprimento de sentença com a prisão civil, você pode cobrar naquele processo as 3 prestações atuais, anteriores ao ajuizamento daquela ação. Então, você vai cobrar somente as 3. Você não pode cobrar 6. E você não pode cobrar pensão que venceu há 5 anos atrás. Não, tem que ser as 3 pensões atuais, as 3 parcelas atuais. E pode ser incluído nesse processo da prisão civil as parcelas que se venceram ao longo do processo.
Então você pode aí, no seu caso concreto, é uma dívida de 10 meses. As 3 parcelas mais recentes você pode cobrar pela prisão civil e as outras 7 parcelas anteriores você pode ir pelo rito da penhora. E o mais interessante desse rito da penhora é que você pode cobrar todo o período em um único processo e existem inúmeras coisas que podem ser penhoradas, coisas que às vezes nem estão escritas de forma expressa lá no CPC. Então, veja só o tamanho da lista que eu tenho para te passar. Então, o mais óbvio e o mais comum é a penhora de dinheiro, dinheiro que está na conta bancária. Não existe limitação de valor, não tem que ser só até 40 salários mínimos, ou se o dinheiro estiver em conta poupança, não pode ser penhorado. Não, nada disso. Qualquer valor, qualquer origem e natureza do dinheiro. Pode estar em conta bancária, poupança, investimentos, contas digitais, ativos financeiros. Não importa. O dinheiro, ele é sempre o preferencial e ele é feito através do Sisbajude, que a gente já vai falar sobre ele. Outra coisa que pode ser penhorado é o bem de família. E aqui a gente tem a justificativa, que é a própria lei do bem de família, que autoriza que seja penhorado para o pagamento de pensão alimentícia. Então, se o genitor tem uma única casa para ele residir, aquela única casa pode ser levada à penhora, vendida e o valor da venda ser usado para quitar a dívida que ele tem com aquela criança. E o restante é devolvido para ele. Temos um problema aqui no bem de família. Se o devedor for casado ou viver em união estável e o cônjuge ou o companheiro tiver direito à meação, a metade daquele bem de família, é muito provável que a justiça não permita a penhora daquele bem. Porque com a metade do valor que o cônjuge receberia, pode ser que ele não consiga comprar uma casa igual. Isso então estaria ali interferindo no direito à moradia daquele cônjuge. E a gente pode ter um certo problema. Agora, se for um bem de família, se for um imóvel que é somente do genitor, que ele não é casado, ou foi adquirido antes do novo casamento, a gente consegue a penhora dele sim. Os bens móveis, os móveis mesmo, que estão dentro da casa, já tem entendimento positivo do STJ que podem ser penhorados. Então, uma televisão de alto valor, um eletrodoméstico, um eletrônico, uma obra de arte, uma escultura, um quadro de alto valor, pode ser penhorado para pagar a dívida de pensão alimentícia. FGTS, valor depositado de FGTS, PIS/PASEP também, participação nos lucros e verbas rescisórias de caráter remuneratório podem ser penhoradas, mas com limite 50% do valor, porque entra mais ou menos naquela história do salário que eu falei agora há pouco na primeira técnica. Crédito do devedor disponível em outros processos. Se for um processo de inventário, por exemplo, que aquele genitor vai ter direito de receber um certo valor a título de inventário, pode ser penhorado e vai constar essa informação direto no processo de inventário. Milhas aéreas e pontuações em programa de fidelidade, criptomoedas, cotas de consórcio e até mesmo previdência privada. As criptomoedas, para quem não conhece, são ativos financeiros e não costumam aparecer no sistema Sisbajude, que é o sistema mais comum de ser usado pelo judiciário para fazer a penhora. Mas você precisa pedir para o juiz usar um sistema que está sendo implementado nos tribunais de justiça, que está em fase de teste, que é o CryptoJude. Pedir o bloqueio desses ativos de moedas digitais no CryptoJude. E se o juízo não tiver acesso a esse sistema, que seja enviado ofício diretamente para as corretoras de criptoativos, porque assim a gente consegue tentar, pelo menos, bloquear algumas criptomoedas para poder pagar, quitar a dívida de pensão alimentícia. E quais são os sistemas que o próprio juiz ali, o próprio judiciário vai utilizar para poder fazer essa penhora? O Sisbajude é o mais comum de todos. Ele faz a penhora online de dinheiro, diretamente na conta bancária do genitor. A gente consegue obter informações sobre o devedor, informações bancárias, quais as contas bancárias que ele tem, quais valores em cada conta. E tem uma modalidade
também desse cisbajude que está sendo muito utilizada, que foi apelidada de teimosinha. É uma prática que o juiz estabelece a quantidade de vezes que a mesma ordem de bloqueio deve ser cumprida no cisbajude, até que encontre o valor. Então, como que funciona no processo? A gente dá entrada no cumprimento de sentença pelo rito da penhora, pede para que o juiz, né, cite o devedor para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. Não teve o pagamento, começa a correr o prazo de 15 dias para apresentação de resposta ou impugnação. O juiz aprecia essa resposta. Sendo negativo, né, o juiz não acatando a resposta, a justificativa, o questionamento do devedor, é emitida uma ordem para que seja feita a penhora através do cisbajude. Então, essa mesma ordem vai ser emitida uma única vez, mas ela vai poder ser usada no sistema diversas vezes. O servidor vai usar em dias aleatórios, horários aleatórios, aquela mesma ordem para tentar encontrar dinheiro na conta do genitor. Então, vai ser usado 10 vezes até encontrar algum valor na conta. E nunca vai ser em horário fixo, em dia da semana fixo, que é para o genitor não ficar esperto e não tirar o dinheiro antes. Vai sempre variar para tentar pegar ele no pulo e conseguir alguma quantia. Então, quando você for pedir que seja feita a penhora de dinheiro pelo cisbajude, peça expressamente que seja aplicada essa técnica, essa prática da teimosinha, porque vai ser importante para a gente não ter que esperar o juiz dar uma decisão, um despacho de novo, caso venha negativo a busca no cisbajude. O que o cisbajude consegue verificar e trazer de informação para a gente dentro do processo? Contas bancárias, precatórios, saldos de rescisão trabalhista, restituições do imposto de renda, FGTS, indenizações em geral, inclusive de seguros. E aí, como funciona na prática? Eu já disse aqui para vocês, mais ou menos, que é o requerimento da parte, a decisão judicial determinando a indisponibilidade de ativos financeiros do executado. Então, primeiro, o juiz ele determina a indisponibilidade, envia o ofício para as instituições financeiras através do sistema Cisbajude, dá ciência para o devedor, abrindo prazo para a defesa. A decisão judicial vai apresentar a defesa e se manifestar sobre a penhora. E se for deferida pelo juiz, aquele valor que estava indisponível na conta dele, que ficou bloqueado na conta dele, vai ser então transferido para o credor ou para uma conta judicial vinculada ao judiciário. Temos aqui também mais 3 sistemas muito interessantes, que é o CCS do Bacen, Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. É um sistema de dados que vai identificar todas as relações mantidas com entidades bancárias, além de vínculos com outras pessoas físicas ou jurídicas. Enquanto o Cisbajude traz informações e também realiza a penhora mesmo do dinheiro, sequestra, pega o dinheiro da conta bancária, esse sistema aqui ele só vai trazer informações. Você vai requerer então a pesquisa através do sistema ou como um pedido subsidiário, caso o juízo não tenha o cadastro, não tenha o convênio com aquele sistema específico, você vai pedir a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que traga essas informações aos autos. Um sistema também relativamente novo é o Sniper, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Também é apenas um sistema informativo, ele não faz a penhora, a constrição, a indisponibilidade do dinheiro, mas ele vai cruzar dados e informações de diferentes bases de dados e vai traçar um mapa, como se fosse um mapa mental da vida daquele genitor, indicando as ligações que ele tem com pessoas jurídicas, pessoas físicas, com propriedades, várias coisas. Ele vai identificar créditos e o que é mais interessante dele é exatamente isso, a vinculação entre pessoas físicas e jurídicas, para a gente poder identificar o quê? Se ele usa laranjas em empresas, se a sua cliente desconfia que ele tem uma empresa, mas quando você vai fazer a pesquisa, aquela empresa está em nome de outra pessoa, o Sniper ajuda a desmascarar isso. Ele ajuda a ver se existem relações ali que possam indicar que o genitor está usando uma interposta pessoa para gerenciar uma empresa que deveria ser dele,
mas que está no nome dessa interposta pessoa. E, por fim, o Infojude, que é o acesso ao cadastro de contribuintes da Receita Federal, basicamente para a gente ver declarações de imposto de renda. É o mais comum ver declaração de imposto de renda, mas é possível também ver declaração de operações imobiliárias. E aí você, enquanto advogado, tem que pedir expressamente para que o juízo acesse o Infojude, tanto com a finalidade de obter as declarações de imposto de renda, quanto as declarações de operações imobiliárias, porque os cartórios de imóveis, de notas, de títulos, eles têm que comunicar toda a operação feita para a Receita Federal. Então, se você vai lá, compra um imóvel, o cartório de notas que fez a escritura vai comunicar. O cartório de imóveis que fez o registro da matrícula, a averbação da matrícula, vai comunicar. E com isso, a gente consegue essas informações para poder usar como ferramenta na execução de alimentos. Nós temos também as medidas executivas de apoio, que são basicamente o protesto do título executivo, por exemplo, a sentença. Você vai entrar com cumprimento de sentença e vai requerer que seja feito o protesto daquele título. O juiz vai enviar um ofício até o cartório de protesto e vai pedir para ser realizado aquele protesto em nome do devedor. E você vai poder usar isso tanto para uma decisão provisória ou para uma sentença, por exemplo. E tem também a inscrição no SPC Serasa, no cadastro de inadimplentes. Todas essas duas medidas estão de forma expressa lá no CPC, tá? Então, as duas servem para decisão provisória ou definitiva. E além da inscrição no SPC Serasa, do protesto do título executivo, nós temos as medidas atípicas. Por exemplo, se a prisão não deu resultado, se a penhora não deu resultado até agora, a gente pode pedir algumas medidas atípicas. Nem todas, basicamente, acho que praticamente todas não estão de forma expressa no CPC, mas boa parte dessas que eu trago de exemplo aqui, já temos decisão, inclusive do STJ, favorável à liberação dessas medidas atípicas. Mas tem um detalhe: a medida tem que fazer sentido para o seu caso concreto. Não adianta você pegar essa lista aqui e pedir todas essas medidas, porque o juízo não vai deferir. Você tem que escolher uma que realmente vai incomodar muito aquele genitor, que vai trazer um resultado, que vai deixar ele tão incomodado a ponto de fazê-lo pagar a pensão que está em atraso. Então, mais uma vez, tem que ser feita uma análise do caso concreto. A gente pode ter apreensão de CNH. Ponto aqui na apreensão de CNH. Se o genitor for motorista profissional e, portanto, ele precisa da CNH para o trabalho e sustento dele, provavelmente a justiça não vai deferir a apreensão da CNH. Apreensão de passaporte, quando que é interessante? Quando o genitor é viajante frequente, quando ele faz viagens internacionais com alguma frequência. Proibição de participação em concurso e licitação pública, cancelamento temporário de cartão de crédito, suspensão do sinal de internet, bloqueio de uso de redes sociais, proibição de frequentar determinados lugares que são importantes para o devedor. Eu li um caso que, salvo engano, aconteceu na Bahia, que o devedor ele era um torcedor fanático de um determinado time de futebol. Foi requerido que ele fosse proibido de frequentar as partidas no estádio. O juiz deferiu e pediu que ele fosse para o fórum assinar o documento 1 hora antes do jogo e permanecesse lá no fórum até o final do jogo, para garantir que ele não descumprisse com essa medida e isso incomodasse ele a ponto de pagar a pensão alimentícia em atraso. Então você tem que entender uma coisa: essas medidas atípicas, elas não podem ser uma punição, não podem ser usadas com teor de vingança, porque o juiz percebe quando a gente descarrega ali no processo e acaba querendo pesar muito a mão. O juiz não vai deferir essas medidas se ele não perceber que realmente são necessárias e úteis para o processo. Agora que você aprendeu sobre as possibilidades, sobre as técnicas que você pode usar na sua execução ou cumprimento de sentença de alimentos, eu quero te falar sobre o próximo passo que você pode dar na sua advocacia e eu quero te falar sobre o meu curso Destravando na Prática Ação de Alimentos. Eu vou compartilhar mais uma vez a minha tela com você
e eu te peço que preste muita atenção porque tem uma surpresa para você ao final desse vídeo. Lembra que eu te expliquei sobre o meu método-alvo, que é um método que eu uso no meu dia a dia aqui no escritório? O meu curso, ele foi todo desenhado com base nesse método para aumentar as suas chances de sucesso nas ações de alimentos e você ter uma advocacia muito mais produtiva, tranquila e com bons resultados. E o que você aprende no meu curso propriamente dito? Você vai aprender do zero a sua primeira ação de alimentos executada com segurança e impacto. E não é só a ação de alimentos, revisional, exoneratória, execução, cumprimento de sentença, e eu vou te falar quais são as outras já já. Você vai então aprender como atender o cliente com segurança e fechar uma consultoria jurídica. Você vai ter acesso ao script de atendimento que eu uso aqui no escritório e técnicas para gerar autoridade e converter o seu atendimento em um contrato assinado. Você vai aprender a levantar informações e documentos estratégicos, você vai ter acesso aqui no curso a checklist de documentos essenciais para a ação de alimentos e você vai aprender o principal, como investigar o padrão de vida do genitor. Você vai aprender também a redigir e revisar suas petições com clareza e segurança. Como você vai escrever a sua petição inicial de forma objetiva e que vai convencer de fato aquele julgador. Você vai ter acesso a modelos editáveis de peças, diversas peças, e um checklist de revisão da petição inicial para evitar erros técnicos. Você vai entender como conduzir o processo com postura e confiança. Você vai ter um roteiro para preparar o cliente para a audiência, você vai descobrir como lidar com decisões, com a réplica, com as fases do processo. E por fim, você vai aprender também muito mais do que a gente falou nessa aula de hoje. Vai aprender como executar alimentos com estratégia e efetividade, como montar a petição de execução, quando usar o rito da penhora, o rito da prisão e as estratégias para acelerar o cumprimento e garantir a efetividade no seu processo. Mas só para você entender de verdade como que esse curso pode te ajudar, primeiro que você tem um acesso de 12 meses, uma garantia de 15 dias. Comprou o curso hoje, nos próximos 15 dias não gostou, viu que não fez sentido, pode pedir o cancelamento, reembolso, zero risco para você. 5 módulos com 18 aulas gravadas e todas estarão liberadas até o dia 20 de 2 de 2026. Aqui eu mostrei para vocês já um pouquinho dessas aulas. Mais de 15 modelos de petições, contrato de honorários, lista de documentos, planilha, ficha de atendimento e checklist. Uma aula ao vivo por mês com tema complementar e tira dúvidas. E se você está assistindo esse vídeo agora, hoje é dia 12 de fevereiro de 2026, eu tenho um presente para você. Os 10 primeiros que comprarem o curso nessa oferta vão ganhar uma consultoria para caso concreto, que é uma reunião online de até 1 hora, com análise e correção de uma peça processual e também o tira dúvidas por WhatsApp diretamente comigo. No meu WhatsApp, você me mandando mensagem e eu te respondendo por áudio, com mensagem, da forma que for melhor para você. E todos que comprarem, aqui a data está desatualizada, dia 13, que é amanhã, sexta-feira, mas todos que comprarem até o dia 20 de fevereiro, vou colocar aqui, vai ter direito ao tira dúvidas por e-mail, sem análise de peça processual, e o módulo bônus de guarda e convivência com os modelos de petições também. Então é isso, se você gostou dessa minha aula, acha que faz sentido para você, eu te convido a entrar para o meu curso Destravando na Prática Ação de Alimentos. Se você tiver qualquer dúvida, basta clicar no botão aqui embaixo para ter mais informações, basta me chamar no WhatsApp, tem o link aqui embaixo também e tirar suas dúvidas comigo. Quando você olhar o valor do curso, você vai ficar de queixo caído, porque são R$ 2 por dia aproximadamente. Um cafezinho que você toma todo santo dia, um streaming que você assina por mês, fica mais caro do que você adquirir conhecimento, modelos que vão realmente te ajudar na sua advocacia para você parar de copiar a petição pronta e petição muito ruim lá no Jus Brasil. Um modelo que vai servir de base, jurisprudência sempre atualizada, resumos de doutrina quando for necessário, tudo isso vai ser disponibilizado para você. Então, se você quiser mais informações, é só clicar aqui embaixo.